Graça e paz, irmãs, irmãos, queridas irmãs, queridos irmãos. Hoje, nessa manhã, a nossa meditação será a partir do Salmo 26, um dos textos desta manhã, conforme o calendário litúrgico. Salmo 26 que diz assim: Salmo 26 diz assim: Faze-me justiça, Javé, pois eu sou íntegro e confio em Javé sem fraquejar. Examina-me, Javé, e coloca-me à prova. Depura meus rins e meu coração. Eu tenho diante dos olhos o teu amor e ando na tua fidelidade. Não me assento com impostores, nem caminho com hipócritas. Detesto a assembleia dos maus e não me assento com injustos. Na inocência lavo as minhas mãos e rodeio o teu altar, Javé, proclamando ação de graças e contando tuas maravilhas todas. Javé, eu amo a beleza de tua casa e o lugar onde reside a tua glória. Não me ajuntes com pecadores, nem minha vida com assassinos. Eles têm a infâmia nas mãos, a direita deles está cheia de subornos. Quanto a mim, eu ando na integridade. Resgata-me, tem piedade de mim. Meu pé está firme no caminho reto. Javé, eu te bendigo nas assembleias. Amém. Este salmo, irmãos e irmãs, o contexto de escrita dele, o contexto do autor, é atribuído a Davi, e o contexto, a situação do salmista, é a de uma pessoa que está sendo acusada injustamente. É nesse contexto de ser acusado injustamente, de ter a consciência de que está sofrendo acusações injustas, que este salmo é escrito. E por isso o salmista já começa a sua oração a Deus. Os salmos são orações, dizendo: faze-me justiça, Javé, pois eu sou íntegro e confio em Javé sem fraquejar. Diante das injustiças dos homens, diante das injustiças de quem acusava de maneira incorreta, com calúnias, difamações, o salmista faz esse clamor. Diante da injustiça dos homens, o salmista clama pela justiça de Deus. E por isso ele começa com esse clamor: faz-me justiça, Javé, pois eu sou íntegro e confio em Javé sem fraquejar. E o salmista, a partir daí, começa a expressar como a sua fé tem um sentido de fidelidade, como a sua fé está comprometida com uma busca profunda, constante, de viver conforme a vontade de Deus. Por isso ele diz, inclusive se coloca diante de Deus: examina-me, Javé, e coloca-me à prova, depura os meus rins e meu coração. Eu tenho diante dos olhos o teu amor e ando na tua fidelidade. É uma expressão do salmista que compreende que a sua fé precisa ser um compromisso com a vontade de Deus, precisa viver em fidelidade, em integridade diante de Deus. E ele começa a se explicar. Ele diz: eu não me assento com impostores, nem caminho com hipócritas. Eu detesto a assembleia dos maus e não me assento com injustos. Na inocência lavo as minhas mãos e rodeio o teu altar, proclamando ação de graças e contando tuas maravilhas todas. Javé, eu amo a beleza de tua casa e o lugar onde reside a tua glória. E pede a
assassinos. Eles têm a infâmia nas mãos, a direita deles está cheia de subornos. O salmista que clama pela justiça de Deus e coloca diante de Deus o esforço que ele tem feito para viver conforme a vontade de Deus, a busca persistente, sincera, de viver de forma fiel à palavra de Deus. E ele diz: Deus, depura-me, olha para dentro de mim. Tem outro salmo que diz: purifica-me das faltas escondidas. E ele vai dizendo do esforço dele para viver integramente a sua fé, que não se senta, detesta a assembleia dos maus, não se assenta com os injustos. Não se assentar quer dizer, eu procuro não ser conivente com os injustos. Mais adiante ele vai dizer: não me ajudes com pecadores, nem minha vida com assassinos. Protege-me, ó Deus, afasta-me daquilo que é mal, afasta-me daquilo que é injusto, afasta-me dos assassinos, afasta-me daqueles que aceitam subornos contra quem quer que seja. Então, irmãos e irmãs, o salmista está clamando pela fé na justiça de Deus, e ao mesmo tempo expressando que ele procura viver a sua fé com coerência. Ele procura viver a sua fé não só declaradamente, mas ele busca viver essa fé com coerência, com integridade, e pede ajuda a Deus para viver essa vida de coerência, essa vida que não é complacente com os maus, com os injustos, que não é conivente com os assassinos, que não é conivente com os corruptos. O salmista expressa que a sua fé ele busca viver enquanto fidelidade. Mas a fé também, além de ser fidelidade, além de ser essa busca de uma espiritualidade íntegra, honesta, o salmista também explica que a fé é confiança. Inclusive desde Abacuque, quando ele diz que o justo vive pela fé, algumas traduções colocam: o justo vive por fidelidade. Fidelidade à vontade de Deus. Paulo vai retomar isso em Romanos e vai dizer também que o justo vive pela fé. E essa fé, ao mesmo tempo que tem um sentido de fidelidade, de compromisso em cumprir a vontade de Deus, de não ser só algo da boca para fora, ou algo que a gente celebra, quando sai da igreja faz o contrário, faz justamente aquilo que desagrada a Deus. Além de ser compromisso, a fé é confiança. E é justamente na confiança que se assenta a fidelidade. O salmista vai dizer lá adiante, depois que ele diz: quanto a mim, eu ando na integridade. Ele se compromete em buscar viver a vontade de Deus. Resgata-me, tem piedade de mim, ó Deus. E aí vai dizer no versículo seguinte: meu pé está firme no caminho reto. Meu pé está firme no caminho reto. Por que ele diz isso? Porque ele confia que Deus é a sua rocha, porque ele confia que Deus é o seu sustento. Minha força e meu canto é o Senhor, salvação ele se fez para mim. É confiando nessa rocha da nossa salvação, na rocha da justiça, é confiando nesse Deus Todo-Poderoso que caminha conosco todos os dias, que nós podemos ser fiéis. É na confiança, irmãos e irmãs. A confiança, como disse Jesus: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. A fidelidade não nos livrará de um mundo de subornos, de violência, de injustiças, mas é dentro desse mundo que, pela confiança em Deus, nós podemos ser fiéis à sua palavra. É pela confiança nesse Deus que é a nossa rocha, em quem o nosso pé pode caminhar no caminho reto, firme, seguro. É pela confiança, irmãos e irmãs. O justo vive pela fé enquanto fidelidade, e o justo vive pela fé por confiança. É pela nossa confiança em Deus que nós temos a possibilidade de sermos perseverantes, coerentes, fiéis à sua palavra.
A fé é esse misto, é essa combinação inseparável entre fidelidade e confiança. É pela confiança em Deus que nós podemos ser fiéis. E é pela fidelidade que a nossa confiança se revela coerente, se revela verdadeira. Por isso também que depois de reconhecer que os seus pés estão firmes no caminho reto, por confiar no Deus libertador, no Deus salvador, que o salmista vai dizer, apesar de todo esse cenário em que ele vive, de assembleias de homens maus, de injustiças, de subornos, de assassinos, pessoas violentas ao seu redor, mas por sua confiança em Deus ele vai dizer: Javé, eu te bendigo nas assembleias. Javé, eu te bendigo nas assembleias. Ele não vai murmurar, ele não vai como tem aquele personagem, né, de desenho, ó céu, ó mar, ó vida. Não, ele vai bendizer a Deus nas assembleias. Ele vai louvar ao Deus que o livra do mal. Ele vai louvar e bendizer ao Deus da providência. Quando nós precisamos de socorro, Ele se revela para nós. Ele segura pela mão direita e nos diz: não temas, sou eu que vou contigo, não te assombres, sou teu Deus que te fortaleço. Por isso que Ele pode bendizer, porque Ele confia e experimenta os livramentos de Deus. Ele confia e experimenta a providência de Deus. No perigo, o socorro de Deus. Ele experimenta e louva ao Deus que é o nosso bom pastor a todo tempo e que com Ele nada nos faltará, inclusive o socorro no momento de perigo, inclusive o consolo no momento de tristeza, inclusive a orientação nos momentos de incerteza ou que não sabemos para onde ir. Nós podemos contar com esse Javé, esse Deus libertador, a quem nós podemos clamar: faz-me justiça, ó Deus, e podemos confiar e experimentar o agir desse Deus, e assim também bendizer, testemunhar do amor, do agir de Deus em nossas vidas, um agir que nos leva à gratidão, ao louvor, ao bendizer o seu nome santo, o santo nome deste Deus que nos livra do mal, deste Deus providente, deste Deus que é o nosso bom pastor. Então, irmãos e irmãs, possamos nos alimentar das palavras do salmista, orarmos juntos com o salmista, nas situações de injustiça que possamos enfrentar, que possamos clamar a esse Deus pela sua justiça, buscando permanecermos fiéis à sua palavra, não abrindo mão de confiarmos neste Deus, e assim também experimentando o seu agir libertador, o seu agir misericordioso, o seu agir salvador, e assim também bendizermos, louvarmos ao Deus vivo, onde quer que nós estejamos, inclusive nas assembleias, na comunhão daqueles que creem no Deus da nossa vida, Deus da nossa salvação. Que assim o nosso bondoso Deus nos alimente e nos ajude a viver segundo a sua santa palavra. Amém.